Olá, pessoal, estamos de volta com Papos e Prosas e, como prometido, sempre trazendo histórias de sucesso, né? E não poderia ser diferente. Hoje eu trouxe duas pessoas que vocês vão simplesmente amar, conhecer as histórias, saber como que eles fizeram para chegar onde estão e inspirar-se. Esse é o grande lance deste podcast. Do meu lado direito, eu estou aqui com esse amado, maravilhoso amigo. Para quem é o Márcio, mas para quem, ó, Mazinho querido. Olha, eu quero que você conte daqui a pouquinho pro pessoal, Sim, né? Cozinha maravilhosamente bem, faz coisas obrigado. lindíssimas, participou de um dos maiores reality shows de confeitaria. Isso mesmo. Não é isso? Isso Mas você mesmo. vai contar sua história direitinho pra gente. Ele participa lá do programa Mulheres, faz outras coisas. A agenda dele tá sempre bombada. Do meu lado esquerdo, minha querida Milene Sintra, sacerdotisa de Umbanda, tá maravilhosa. Obrigada. Olha, Lindíssima, viu? lindíssima. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Um poço de sabedoria. E eu li o livro, ela me presenteou com o livro e achei bacana a sua história para contar também. E são contrapontos, por isso que eu falei, vou levar esses dois amigos queridos para contar a história de sucesso, para que você que está aí saiba que sucesso é algo que se cria, é 99% de suor e 1% sorte, né? Verdade, Sim, verdade. isso mesmo. Não é verdade? Com certeza. E aí, vamos começar? Bora começar. Então vamos começar. Desde já eu quero te agradecer pelo convite, tô super feliz. E é isso, contar um pouco da minha história, né, pra vocês. Exatamente. Me fale, me conte tudo pro pessoal que não sabe. Que vê você lá sempre fazendo coisas lindas, mas não sabe como você fez para chegar até aí. Sim. Olha, minha história começou... na verdade, eu faço bolo desde os meus 10 anos, desde que eu me entendo por gente. Só que eu sempre levei por... Era hobby, pra mim sempre foi hobby. Aí chegou um momento da minha vida, adolescência, cresci, fui fazer um intercâmbio. Fui morar em Dublin e eu falei, gente, eu vou começar eu vou fazer pão de mel lá fora. Levei todas as coisas daqui, comecei a fazer lá. Comecei a fazer lá e começou a fazer muito sucesso, não dava mais tempo de eu vender. Fazer e vender. Aí tinha duas pessoas que vendiam pra mim. Aí beleza, eu retornei pro Brasil. Quando eu retornei pro Brasil... Isso quando? Isso foi em 2016. Tá. Quando eu voltei pro Brasil, minha mãe me deu a Ferrari das batedeiras, a melhor batedeira do mundo. Aí eu falei, gente, eu vou levar isso como profissão. Comecei a fazer curso. E fui introduzindo, fui me aperfeiçoando, até que de repente me chamaram para participar do programa da Nani Venâncio pela primeira vez. A Nani que tem podcast aqui também, Sim, tá inclusive vendo? um beijo pra Nani. Comecei a fazer o programa dela. Aí de lá foi me abrindo algumas portas. Foram me vendo e eu fui recebendo convites e uma coisa foi levando a outra. Quando foi em 2021, acho que foi 2021, tava andando de bike, quando de repente me toca meu telefone. Mazinho, aí eu, alô? Você foi selecionado pro Que Seja Doce. Olha, eu sei que quase que eu caio de bike. Só que eu não tinha me inscrito no programa. Não? Não. O que aconteceu? São os presentes que a vida traz. A história da sorte é isso. Quando você está no seu caminho, as coisas começam a acontecer. Os milagres, como diz meu querido Roberto Rabelo, os milagres começam a acontecer. Mas aí depois eu descobri que o quê? Quando eu morei em Dublin, uma amiga minha, uma amiga que eu tinha lá, ela falou assim pra mim, Mazinho, você leva jeito, só que eu nunca tinha. Enfim, depois eu fui descobrir que foi ela que me inscreveu no programa sem eu saber. Que bacana. Amiga, Essa é sua amiga, pra Essa de vida, hein? Aí eu participei desse... Aliás, manda um beijo pra ela. Super beijo, moça maravilhosa, te amo. E eu falo que ela faz parte da minha história. Aí depois disso, depois de uns 2 meses... Eu acabei entrando pro maior reality show de confeitaria do Brasil e da América Latina. Não queria ir de jeito nenhum. Eu contei até pra essa minha amiga. Eu falei, Elô, eu não vou. E na verdade, eu recebi o convite, só que era pra passar ainda por uma etapa. Era pra mim levar um bolo pra audição. Fiz um bolo pequenininho, né? Falei, nem vou passar. Cheguei lá, me assustei, porque tinha um bolo de casamento de 3 andares e eu tudo humilde.
Aí chegou lá, câmeras em cima de mim, um monte de gente nas bancadas e eu lá na frente. E o diretor, Gustavo, até um beijo pro Gustavo, super sério comigo. Até tirou onda com a minha cara. Falou, o que é esses Ruffles aí em cima do... E não foi Ruffles, que eu fiz umas placas de chocolate. Aí eu falei pra ele, Gustavo, cortei o bolo, você vai ter que experimentar. Eu, com o meu jeito super espontâneo, ele até tirou um sarro da minha cara, falou assim, nossa, que recheio que é esse? O que você fez? Acabando com a minha vida. Só que eu não perdi a linha, fiquei do meu jeito. Sim. Depois de algumas horas, umas 3 horas, você foi selecionado. Menina. Aí fui selecionado, aí teve uma... Nós fizemos uma reunião via web para os participantes conhecerem. E eu sou muito espontâneo. Na hora que ligou a webcam, eu vi quem ia estar lá, na hora minha fisionomia mudou, o diretor na hora falou, Mazinho, você quer desistir? Você desiste agora. Porque ele é muito sério, muito assim. Porque tinha pessoas muito competentes. Eu tinha pessoas que eu admirava demais, que eu nunca imaginei que eu iria competir. Mas enfim, carei todos os meus medos, fui. Minha intenção era não sair na primeira semana, saí na primeira semana do 3º mês. E pra mim foi um divisor de águas. Dali em diante minha vida mudou completamente. Hoje eu represento grandes empresas no Brasil, empresas que eu nunca imaginei conseguir alcançar, eu alcancei, e só coisas boas vindo aí, isso, tenho gratidão. E é isso, hoje eu falo que no meu público é mais de 90% feminino. Eu sou rodeado de mulheres. Eu ia falar sobre isso. Mulheres na minha vida. Porque o Mazinho entende de moda, ele entende de beleza, ele dá dicas de beleza. Mazinho, Daqui a pouco a gente vai trocar as redes sociais pra gente seguir. Inclusive, falando da Nani aqui, o meu é Nani Siqueira e o dele é Nani Venâncio. E toda vez que eu falo Nani, todo mundo olha e eu falo, tem a Nani Venâncio e eu sou a Nani Siqueira, tá? Então, você sabe que você falou uma coisa sobre caminhos, né? E a gente tá aqui com a nossa querida sacerdotisa, minha amiga. E eu acho que eu não falei isso do primeiro... Acabei falando por alto no primeiro podcast, que eu também, além de jornalista, sou sacerdotisa de Umbanda. E tenho orgulho de ter amigas desse lado. E a gente fala sempre sobre equilíbrio emocional, físico, espiritual, crenças, independente de qual seja, né? Que a gente sabe que a melhor crença é aquela que bate no seu coração e faz você seguir, né? Com certeza. Eu quero que você fale um pouquinho sobre a sua história e depois a gente faz esses contrapontos dessa sorte, né? Desses anjos, porque na realidade, essa sua amiga são os anjinhos que Deus coloca no nosso caminho para ajudar, né? Quando se fala de mistérios, aí estão os mistérios, né? Sim. Bom, eu comecei muito cedo na espiritualidade e passei, eu acho que a minha vida negando isso, né? A maioria das pessoas que tem esse caminho espiritual, essa missão, porque é uma missão, até muito... entender na realidade, não é? Assim, é muito difícil, né? Pensa, você quer seguir uma profissão, você vai e estuda e você faz um curso para isso. A espiritualidade, você pode fazer cursos. Sim. Mas quando o teu dom vem desde pequeno, é muito difícil você entender. Exato. E a família, se você não tá num berço dentro daquela religião, então você vira ovelha negra da família, né? Com certeza. Então, começou tudo muito cedo, eu tinha 7 anos e comecei então a ler o tarô. Né, pedi de aniversário para minha mãe não sabia nem o que era, e eu nem sabia explicar. Acho que tive um sonho, enfim, uma orientação. E claro, eu com tarô na mão, eu fiquei perigosa, né? Eu já quero. Eu também. Por quê? Porque as pessoas tinham muito medo do que eu ia dizer. Então eu era muito nova, não tinha filtro, mas eu sabia que tinha coisas que não deveriam ser ditas. Porque eu sabia, eu também não sei até hoje. Mas aí começa a minha saga, né? Eu sempre tendo sonhos premonitórios e prevendo situações que aconteciam. Meus pais tinham uma rede de supermercados e 3 dias antes do que ia acontecer, eu já sabia o que ia acontecer. Aí eu falava para minha mãe. Minha mãe acabava tirando meu pai de um mercado, ia ter um assalto no mercado. Minha mãe mandava meu pai para outro, porque meu pai era a parte, assim, talvez fosse mais perigoso, porque é homem quer brigar pelas coisas, né? Não aceita. Mas você sabe, no fundo, mesmo sua mãe não sabendo, ela acreditava, né? Ela acreditava e talvez ela soubesse. Exatamente. Ela só não sabia o que sabia. Sim. Porque eu acho assim... Ela foi muito generosa comigo. Eu vejo hoje, não imagina, nós estamos vivendo um momento muito livre. Sim. E tudo é questionado. Tudo é questionado. Sim. Ela só confiava, ela acreditava. Talvez a fé dela fosse maior do que a minha. Sim.
né? Então, assim, eu acho que os meus pais permitiram que eu seguisse o caminho que eu tenho hoje, né? Então, assim, no mercado eu aprendi a lidar com pessoas. Eu lembro que meu pai, os melhores amigos dos meus pais eram negros. E eu achava tudo muito normal, eu vivia naquele meio. E aí hoje todo mundo fala de preconceito, um absurdo, né? Isso para mim já é um absurdo, porque naquela época já era muito livre. Eu lembro que no mercado meu pai dizia assim, eu falava assim, pai, é senhor ou senhora? Um travesti, por exemplo. Pai, é um senhor ou senhora? Chama de senhora, não tá de saia? Tá vendo? Né? Porque isso é inerente, talvez, né? À condição. E sim, a espiritualidade, sem falar de religião, no sentido de evolução. Eles já tinham um espírito além, né? Daquele Muito momento. mais Exatamente, daquele momento. Não, e aí eu comecei a entender muito cedo que a educação permite que você circule em qualquer lugar, né? E isso veio lá desse berço. Tem coisas que eu poderia aprender num curso de teologia, tem Sim. coisas que eu poderia aprender num desenvolvimento espiritual, mas o que eu aprendi, como lidar com pessoas no mercado e com os meus pais, não tem escola que ensine. Sim. Então hoje fica muito fácil, né, esse universo de as pessoas estão falando de homossexuais, estão falando de preconceito, estão falando de raça, estão falando de cor, estão falando de feminino. Eu aprendi tudo isso lá atrás, né? E aí a minha vida continua, essa espiritualidade, e eu dizendo, não, eu não quero viver isso. A minha única referência era uma benzedeira que morava muito perto de casa. Inclusive, eu só ia na benzedeira porque eu passava muito mal e materializava coisas, Sim. né? E a vida da benzedeira era muito triste. Era muito sofrida. Era uma vida muito humilde, onde faltava tudo. Não faltava fé, mas faltava tudo. E eu dizia, poxa, mas se espiritualidade é isso, eu não quero isso, não é possível. Né? Então, assim, eu tinha um preconceito em relação ao que seria esse meu caminho. E eu fiz de tudo para fugir. E aí eu fui fazer direito, né? Então a primeira faculdade que eu me formei foi direito. Aí fui estudar muitas outras coisas. Assim, eu estava sempre tentando escapar desse caminho. Certo. Até o momento da minha vida onde eu tive um surto e eu realmente não me reconhecia. Eu estava muito bem, eu estava representando universidades estrangeiras pelo mundo. Quantos anos? Eu devia estar com meus 22, 23, acho que por aí. E eu estava num momento muito bom. Eu já tinha entendido que dava para viver bem, dava para trabalhar e ser bem-sucedida, já estava nesse, né? Estava casada, né? Tava muito bem, meu marido super me apoiava na espiritualidade ou no que eu quisesse fazer. E um dia eu acordei, eu não sabia o que fazer. Sentei na frente da televisão e passei o dia lá olhando para a televisão desligada. Eu não sabia ligar a TV. Imagina, eu tinha feito um site onde eu representava universidades do mundo inteiro, e naquela época era linguagem de programação, né? Então eu entendia muito daquilo. E quando eu acordei, eu não sabia ligar o computador. Nossa. E eu passei dias assim. Ele chegava do trabalho, ele ia, me dava banho, me dava comida, me botava na cama, de manhã eu acordava, sentava na sala, esperava ele voltar do Mas trabalho. você não tinha consciência? Simplesmente Eu apagou? eu não tinha ação. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu não sabia, apagou. Apagou. E aí ele ficou muito preocupado. Ele achou que era uma crise depressiva, tal, e ele não sabia o que fazer. E aí ele resolveu chamar a mãe de uma amiga minha, que ela era umbandista, e ela foi em casa, né? Deu banho de ervas, fez ritual, me levou pra rua. E aí ela falou, olha, você não vai conseguir fugir do teu caminho. É isso. E o teu caminho é espiritual. E eu dizia, mas eu não sei nem o que fazer. Ela falou, calma, o caminho vai te conduzir. Já tem um caminho. Você vai ser conduzida para encontrar o teu caminho. Eu falei, nossa, mas não tem um jeito mais fácil? E nunca foi fácil. Nunca foi fácil. E deixa eu te perguntar, Fala. a sua família já era de espírita ou não? Não. Tá vendo como tem que ser? Quando tem que ser, gente. A minha também não. Então. Mas assim, ao contrário da maioria das minhas amigas sacerdotisas, Yalorixás, Mãe de Santo, nenhuma delas, todas elas foi por um caminho assim, chegou um momento da vida que foi um divisor de águas que ela tinha que conduzir. No meu caso, não. Eu fui pelo amor. É diferente, né? Uhum. Mas
eu soube pelas minhas próprias entidades que é a terceira vida que eu venho como sacerdotisa. Então, assim, tipo, agora você vai fazer. E agora você vai ter que fazer com amor. De alguma forma, acho que o teu espírito já foi te conduzindo já para foi me isso, conduzindo né? para isso. Porque eu sempre fui muito religiosa. Minha mãe é muito católica. Aos 11 anos eu resolvi ir numa retiro espiritual. Tá. Normalmente uma criança de 11 anos não quer ir para um retiro Sim. espiritual. E eu quis fazer primeira comunhão, e eu quis fazer crisma. E assim, sempre tinha esse dom, que é um dom, de convencer as pessoas. Sim. E aí eu levava as minhas amiguinhas, lotava o banco da igreja. Aí depois disso eu virei kardecista. Virei kardecista porque eu tinha muita... Talvez a dor eu tinha muita dor de cabeça. Aí minha mãe falou assim, da mesma forma que a sua sábia, vai com a sua tia ali no centro espírita. Vai benzer. Vai benzer, vai ver o que é essa dor de cabeça, que não é possível que você tenha dor de cabeça todos os dias. Aí ele falou, isso aí é mediunidade. Isso eu tinha 16 anos. E aí eu comecei a frequentar os primeiros grupos de Kardec, tal, e dali eu não parei mais, né? Até a gente chegar. Eu acredito que nenhuma religião, uma complementa a outra, e cada uma tem uma linguagem, né? Sim. Nenhuma é melhor do que a outra, mas você vai achando o seu caminho. Você tem que achar. Isso não é só em religião, não, tá? É igual você falou do seu caminho como que eu te chamo? Chama de confeiteiro. Confeiteiro, porque não é culinarista. Por isso que eu fiquei, como eu te chamo? Confeiteiro. Confeiteiro, porque a sua especialidade é doces, Minha especialidade é doces, bolos. Doces e E bolos. por que doces, né? E olha, que eu não gosto de doce. Jura? Eu Te juro, adoro. eu não como. Eu não como. Meu negócio é Sério? salgado. Mas eu Sério? gosto mais de fazer o doce. É porque é bonito, você é ligado a muita beleza. Mas dentro da religião, a gente sabe que o açúcar, ele fixa a alegria. Então, sempre tem um ritual importante, onde você Tem que precisa açúcar. ressignificar, você tem que colocar açúcar. É isso mesmo. Distribui doces, festa de Herê, festa de Sim. Cosme, para fixar a Exatamente. alegria. Nossa, que interessante. Você viu? De alguma forma, Você viu que já inconscientemente conduz. você chegou pro seu caminho, não é? O seu caminho é cuidar do outro através do paladar e fixar a alegria. E todo mundo tem uma missão. Eu sempre falo isso. Tem. Não é uma missão, mas é uma tarefa. Então vamos falar que você tem uma tarefa? Você tem uma tarefa. Mas olha que engraçado, o que você foi fazer em Dublin? O que eu fui fazer em Dublin? Menina, eu sempre gostei muito de viajar. Um belo de um dia, eu tava no metrô, reencontrei uma menina que estudou comigo no colégio, a Karine. E ela falou pra mim, Mazinho, quantos anos e tal? Me chamavam de Marcinho na época, né? Ela falou, tô indo pra Dublin. Aí entrou no ouvido, chique. saiu pra... Dublin. Falei, gostei dessa palavra. Mas aí entrou no ouvido e saiu pelo outro. No outro dia, eu fui pra casa de um amigo meu, Thiago Pirro. Thiago Pirro falou, tô indo pra Dublin. Eu falei, o quê? É a segunda pessoa que tá falando que tá indo pra Dublin. Eu tenho que ir pra Dublin. Eu também vou. Também vou. Menina, foi coisa de 2 meses. Eu estava com as minhas malas prontas, tava embarcando. Te juro. Tá mas, vendo? mas você foi sem um propósito. Eu fui sem propósito nenhum. Ele foi encontrar o propósito no caminho. Eu fui sem propósito nenhum. Eu fui, na verdade, como eu queria, todo mundo tava indo, pra mim eu precisava estudar. Eu já falava inglês, pensei o quê? Vou pegar um certificado de proficiência linguística, né? Um certificado internacional e foi esse que foi meu propósito. Olha que engraçado, né? A impressão que dá é que todo mundo está procurando o seu propósito de vida. E quando você para de procurar, você só se coloca à disposição do universo, o universo coloca você no teu propósito. Exatamente. É verdade, Porque as gente. pessoas procuram demais. Eu tava escutando uma entrevista de um amigo, e ele fala sobre isso, sobre procurar felicidade. Sabe o que acontece? O que eu percebo, as pessoas procuram aquelas coisas que são romantizadas, Sim. né? A felicidade plena, o relacionamento pleno, o trabalho maravilhoso, aquela coisa de ser bem-sucedido tem que ter um iate, porque nunca está satisfeito. Não. Porque, na realidade, o ser humano não parou para pensar que o que motiva ele é o caminho e não O fim. o fim. Verdade. É verdade. Porque pensa bem, quando a gente quer um carro, você quer aquele carro, aí você consegue comprar aquele carro. Você fica com ele, fascinado, durante um mês, certo? Certo. Você mostra para as pessoas que você gosta, passa um mês, aquilo já te satisfaz? Ou você precisa de um novo objetivo? Precisa de um outro. Não Aí é eu vou assim? querer trocar o meu carro. Vou querer... Exatamente. Aí aquilo já não tá bom. Então, também tem a questão do ser e ter.
essa busca da felicidade está muito relacionada a isso. Não, mas tá muito complicado, né? Porque Tá. hoje você tem todas as redes sociais ditando as regras da tua vida. Exatamente. E aí você se sente mal se você não tiver aquele O iPhone telefone. 990. Você 97. precisa pertencer Isso. àquele padrão. Isso. Até no mundo gay existe isso. Aquele padrão. Você tem que ser aquele padrão, senão você não se encaixa. Então, mas aí que tá, no mundo espiritual. No mundo No mundo espiritual das, também é das assim? religiosas, Sim. né, no meio religioso, você tem que estar dentro de um contexto. Então, nós estamos muito fora desse contexto, né? Estamos. Porque assim... Eu ia te falar, as eu ia roupas- chegar sobre isso, porque, por exemplo, eu acredito que você escute muito isso e eu escuto muito isso. Quando chega lá, você é a mãe da casa? Não é? Por quê? O pensamento é que a mãe da casa não pode ser vaidosa, não pode ser bem-sucedida, não pode ter uma qualificação, né, uma formação. Sim. Ser advogada e a mãe de santo, ser Como assim, jornalista. né? Como assim? Como assim Entendeu? vocês estão nova, mãe? Exatamente. Exatamente. Não, você é branca. É. Você é fisiculturista? Não acredito, você treina? Aliás, Pois eu tenho é. um filho que é treinador Personal? personal de físico. Ele é, o Fábio. Legal, olha só. É muito, muito legal, né? É, Eu já porque tô E associando. você viu que eu vi a diferença. Quando ela chegou, eu falei, mas dá uau! pra Não ver dá? que Tá você tá uau. bem. Tá uau. Tá Tá uau. mal. Mas assim, a gente tem que se Mas cuidar, né? exatamente. Tem que se Então, mas as pessoas têm essa... É como se fosse um padrãozinho. É um Você tem que estereótipo. entrar... Ó, você é isso, você tá na caixinha X. Você Então, aquilo, é você o tá na caixinha... estereótipo. Exatamente. Você tem que ser assim, 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 porque daí é mãe de santo. Aí, se você tiver outra realidade, você tá muito fora e talvez você tenha um público até diferente. Outras pessoas vão olhar para o que você faz, porque é Sim. muito diferente. E você, querendo ou não, você vai acabar se destacando. Sim. Então, É. precisa achar esse caminho, né? Tipo assim, as pessoas que entendem. Porque tem pessoas que acham que tá fora. Não, eu não espiritual pra ela, não, porque ela Não tá muito serve fora. porque ela se cuida, ela é profana. isso, ela é exatamente, tá Profana. fora, entendeu? Entendi. Só que eu acredito até que a gente vem pra desmistificar isso. Eu acredito também. Eu acredito, Com porque certeza. ele foi lá na minha casa, eu já fui na sua casa, ela é maravilhosa, a casa dela é uma graça, adorei todos os detalhes. É Templo Raio Azul? Templo Rio Azul. Rio Azul. Isso. Templo Rio Azul. É super bacana, sabe assim? Ele foi lá no lançamento da loja Dona Padilha. Pessoal, segue lá, hein? Loja.Dona Padilha no Instagram. E ele viu que, assim, meu pai também foi lá essa Sim, semana, ficou assim, por quê? Tudo muito, assim... Não é chique, mas bonito. Porque a Gente, espiritualidade você- não é bonita? É um luxo. Mas Fala é luxo. totalmente diferente. É. A gente passa naquelas casas de artigos religiosos. Casas, é artigo de religiosos. é. Gente, é totalmente fora do padrão que a gente tá acostumado a ver. Pensa assim, é um ateliê boutique Dona É, Padilha. Dona É Padilha. isso O outro mesmo. é um atacadão. É. Isso mesmo. Gente, é outra coisa. É lindo, lindo, lindo. Vale super a pena conferir. É porque, na realidade, eu tenho esse projeto há muitos anos, dessa loja. Há uns 9 anos. Eu fui até com a minha mãe no interior, numa loja. Eu falava assim, por que essas lojas são escuras? É. A primeira coisa que me chamava atenção. Espiritualidade não é luz? É luz. Começa por aí. Eu falei, eu quero iluminar tudo. Quero que ilumine todos os móveis. Sim. Entendeu? Aham. Luz. A pessoa tá vindo buscar ajuda. Porque mesmo quando as pessoas vão comprar, as pessoas perguntam. Elas acabam perguntando. Claro. Elas chegam, se sentem bem. Então, assim, e principalmente quem lida com espiritualidade é energia. Energia. Então, você tem que começar a colocar ali a sua energia positiva, a luz, a claridade, tudo Eu achei isso. fantástico. E o valor que você dá para cada peça, Sim. onde você coloca, a iluminação. E eu quis também Fantástico. colocar um outro conceito de arte. De porque, gente, não é... É bonito de ver. As pessoas também... Outra coisa que eu percebo no mundo, e aí vocês me ajudem aqui. Essa geração nova não tem apego mais à arte. A música... não estou criticando. entendo perfeitamente. Eu não estou criticando, né? Cada um tem o seu estilo, o seu gosto, tal. Mas não podemos perder raiz. Não podemos perder A nossa essência. a né? nossa essência, coisas, né, que Parece assim, culturais mesmo, que vai passar por gerações, vai. Ó, a impressão que dá é que eles estão livres demais, Demais, desapegados é demais, mas isso. está faltando
alguma coisa. Sim. E eles estão sofrendo demais. Então, esse excesso de liberdade está deixando muito É solto. isso que eu ia falar sobre isso. As pessoas precisam ter rotina, rotina e regras para algumas coisas. Exatamente. Não precisa ser tão preso como nós fomos, né? Sim, é isso que eu ia falar. Mas- Tá 880, né? Não, o excesso Havia uma de repressão liberdade. muito grande, agora existe tudo não pode também. Não tá assim? Tá tudo um não excesso pode. de liberdade que as pessoas não estão sabendo para onde ir. Eles não têm mais referência. Sim. Então, assim, eu acho que você tem que ter uma referência religiosa, você tem que ter uma referência de saúde, de finanças, né? Sim. As pessoas precisam ter Você referência sabia para que saber como você viver. tá falando disso? Eu conversei com o meu contador. Semana que vem, segunda-feira, o dia da minha sessão, falei para ele. E ele morou numa comunidade. E hoje ele dá aula de educação financeira. Falei, eu quero que você venha, porque eu dou palestras antes. Isso eu trouxe de Kardec. Você tá vendo que tudo é bacana. Normalmente os terreiros de Umbanda não falam, né, muito, mas eu gosto porque eu tenho uma crença. Pode baixar Jesus Cristo na sua frente. Se você não mudar sua atitude, não adianta. Com certeza. Tudo vem de dentro para fora, né? Então, assim, lógico que tudo ajuda. Mas se você não querer a sua felicidade, é igual eu estava ouvindo também. O médico pode salvar a sua vida? Ele pode. Ele vai prescrever lá o remédio. Mas se você não tomar, não adianta. Sabe que eu tô achando muito legal o que você tá falando, porque, por exemplo, agora esse mês eu tô lançando um planner, né? Eu vi. Né, Eu uma quero. agenda planner. E Eu olha que quero. legal. Eu sempre falo o seguinte: se você não tiver metas para cada Isso. área da tua vida, Sim. você vai se dar muito bem numa coisa só. E todo o resto vai ser uma catástrofe. Só que o que tá lá embaixo, na energia, vai puxar o sucesso para baixo. Exatamente. Então, assim, você tem que ter metas para cada área da vida: financeiro, saúde, amor, trabalho, dinheiro, família, lazer. Tudo isso você tem que ter metas. E aí você tem que tentar equilibrar numa média. Que seja 5, não precisa ser 10, que seja 5, mais 5 para cada um, você está num lugar. Sim. Se você tiver 10 numa coisa e 2 em outra, ladeira abaixo, sempre o que está Você sabe embaixo que vai o que você puxar. está falando é o César Romão, É. que vai estar no outro podcast, fala em um dos livros. Ele é maravilhoso, um escritor assim conhecido internacionalmente, e ele fala exatamente sobre os 5 pilares, Sim. que é o que você está falando, que é família, trabalho, crença, amigos, e eu não vou me lembrar qual que é o outro. Mas ele fala sobre isso. Ele falou, se você quer sucesso, você tem que ter equilíbrio em 5 pontos, que Sim. depois eu vou perguntar para ele e falo para vocês. Provavelmente valores. Deve ser valores. Deve ser. Por quê? Ele falou assim, mesmo que você não queira, se você tiver com esses 5 pontos em equilíbrio, você é sucesso. É sucesso. Olha que bacana. Muito bacana. Sucesso e muito bacana. equilíbrio na vida. E aí, voltando fala- para esse fala pessoal isso. sem referência, o que eles estão buscando se eles não têm referência? Como você sabe o que você quer ser se você não está conseguindo admirar ninguém? Aliás, essas pessoas, né, admiráveis de rede social, elas passam muito rápido, porque amanhã vai ter outro. Exatamente. E depois outro, e depois outro. Ou seja, não tem referência. Foi isso que eu quis dizer para você. Não é a questão nem... É exatamente isso. Não tá ficando, não fixa. Porque Não. conseguir sucesso não é difícil. Difícil é manter. Manter. Manter, com certeza. É ou não é? Com certeza. E aí que vem também as frustrações. Não, e hoje ninguém está sabendo lidar com frustração, né? Exatamente. Hoje não, em dia, um não, né? Não, é. Eu falo assim, não é a frase mais completa que existe. Não, acabou. Não tem que explicar. Não é não. não e ponto. Mas as pessoas não conseguem mais lidar com não. É verdade. As pessoas têm muito problema com a palavra não, né? Exato. Ó, já eu vou perguntar sobre aquele trabalho, trabalho social que você faz, né? Isso. Já. Vocês viram que é interessante que a gente tá dentro de um shopping? Sim. Sim. Olha que bacana, não passa Incrível. nada do som, né? Porque, olha, o pessoal da Isolar que fez todo esse isolamento acústico e o pessoal passa e fica olhando pra gente, é um barato, né? Eu tô me sentindo uma peixinha. Eu sou a Dory, eu sou a Dory. Ai, gente, uma loucura. Legal. Então, me conta desse trabalho que você faz, porque é bacana as pessoas também conhecerem esse outro lado seu. Sim, eu sempre, tudo isso que aconteceu na minha vida, eu sempre quis retribuir de alguma forma. E eu fui atrás de um projeto pela prefeitura, que hoje eu dou aula 100% gratuita para mulheres trans em situação de vulnerabilidade. Então eu ensino elas a como gerar renda através da culinária em geral. Tipo, amanhã não, quarta-feira vai ser o festival de coxinhas. Ah, que bacana. Então eu sempre
Porque o meu foco é esse, faça e venda. Eu gosto de ensinar as pessoas a ganhar dinheiro. Por quê? Eu falo que porque eu comecei vendendo pão de mel. Por isso que o meu foco é faça e venda. Bacana. E hoje eu ensino essas meninas como sobreviver. Eu vou ter um podcast sobre trans, que eu tenho um pessoal que são os filhos que tem uma filha de 7, 8 anos trans, e eu quero que ela conte como lidar, porque eu penso assim, uma mãe que não tem instrução e tem uma criança, como vai lidar, qual o caminho procurar para... Sim, Como vai tratar? isso é super importante. Não é importante? Eu já Com conversei com ela, falei, certeza. meu próximo podcast quero que você esteja para você ensinar quais os caminhos, facilitar a vida dessas mães, já que você Com certeza, porque tem muitos pais que, quando se deparam com isso, não sabe lidar. não sabe lidar. Mas aí vem a frustração, né? Porque tem uma expectativa. Sim. Então, eu tenho uma expectativa na minha filha, eu tenho uma expectativa no meu filho, eu quero que seja assim, porque eu vou projetar os meus desejos, aquilo que eu não realizei. Exatamente. É tudo projeção, né? Sim. É verdade. Então, se a gente tirar projeção e expectativa, você tem amor, acabou. Exatamente. Com certeza. Que E onde que Tem que fica ser esse isso. projeto, Mazinho? esse projeto chama Casarão, ele fica na Lapa. Hum. É um projeto lindo que eles acolhem mais de 200 meninas. É um Porque o projeto pessoal muito lindo. ainda, a família ainda tem muito preconceito, Sim, tem né? muito preconceito. Aí as meninas acabam indo pra rua. Isso que Muitas acabam se prostituindo. E elas são assim, olha, cada vez que eu vou lá, é uma história. E antigamente, eu vou ser sincero, eu tinha um pouco de receio. receio. Hoje não, hoje eu vontade de abraçar, de ficar ouvindo as histórias, porque elas são pessoas incríveis, com histórias muito tristes e que elas precisam de abraço, Acolhimento, de né? acolhimento. Aí elas precisam disso. Delícia. E eu tô lá pra contribuir com a história de cada uma e eu tô muito feliz com esse projeto. E é um projeto privado. É um projeto privado. Privado? Não é privado, Não, não. público, é do É governo. público, é do É governo. público? Do Ai, que governo, é bom. público, do governo. Que ótimo. E eu tô com um contrato de 1 ano, mas eu pretendo continuar, porque lá o fluxo Muda, né? muda das meninas. Então a gente permanecer com esse curso aí até. Porque para elas é um pontapé inicial para uma Eu profissão, acho. né? Com certeza, tem muitas que já estão. Olha, eu já tô acho que na 7ª, 8ª aula. Tem muitas que já estão vendendo no colégio, porque a maioria delas ainda estudam, viu? Estudam. São novinhas. Ensino Qual médio. é a faixa? Não, meu amor. Novinhas assim, né? 40, 60. Tem meninas até de 60 anos, mas que muitas das vezes não eram nem alfabetizadas. A maioria delas estudam. Porque elas ficam sem referência, né? Sim. O que é? Onde está, né? Sim, isso mesmo. E eu fico muito feliz que elas já estão conseguindo, nessas poucas aulas, já começar a vender. Aí algumas já despertam aquele sonhinho. Ai, professor, eu quero colocar uma banquinha Ai, que lindo. na porta da minha casa. Você me Faz, ajuda? faz. E assim, eu fico muito feliz em poder retribuir tudo isso que o universo me trouxe, retribuir um pouquinho, né? Eu acho que esse é o grande elo da corrente do bem. Né? A quem muito foi dado, muito será pedido. Isso aí é bíblico, Sim, não é é verdade? verdade. Então a gente tem que fazer aquilo que a gente pode. E eu sempre falo isso, olha, você pode sorrir para alguém, você pode conversar com alguém. Ninguém precisa sair daqui menos. Hoje a gente se encontrou, vocês não se conheciam, né? E assim, com certeza a gente sai, olha que bacana, com outro olhar para alguma coisa, né? É a gente ter esse olhar aberto, esse coração aberto para o novo. Isso é importante. É o se permitir, né? Deixar esse outro entrar no teu universo e oferecer também algo pro universo dele. Eu acho que é isso que vai fazer a diferença daqui para frente. Nós estávamos falando outro dia sobre o ano, né? O Sim. ano 7, e fala muito de espiritualidade. Então, o fato de ser um ano muito ligado à espiritualidade não significa que vai ser fácil. Significa que o ser humano vai ter que sublimar um pouco a matéria e aprender a lidar com outras coisas. E para isso, claro, sempre tem crises, dificuldades, né? Sem dificuldade, o ser humano não fica fragilizado. Ele fragilizado, ele se abre para coisas novas. Enquanto a pessoa está muito empoderada, Segura, está né? muito segura, está muito, né, numa zona de conforto, parece que não se abre para nada. Porque está confortável. Eu não vou nem permitir que o outro invada meu universo. Então, e esse ano é um ano onde as pessoas vão estar bem vulneráveis. Se não for financeiramente, que seja emocionalmente, mas tudo isso para olhar para esse espiritual de permissão, né? Para você entender o quanto o outro é rico e pode te agregar.
né? E a gente geralmente não procura riqueza só no material. Você sabe que eu tenho percebido isso. Você também deve ter percebido a procura, o aumento das pessoas procurando ajuda, a sensibilidade, as pessoas estão assim bem fragilizadas. Então, você falou uma coisa engraçada, né? As pessoas estão procurando ajuda. Eu não sei se elas estão procurando ajuda. Eu acho que elas estão procurando. Elas ainda não sabem exatamente o quê. Mas assim, todo mundo está muito carente, está muito machucado. E as pessoas não estão entendendo de onde. Pensa, a gente está saindo ainda de uma pandemia, né? Sim. E aí, tudo isso machucou um lugar que as pessoas nem viram, porque elas tiveram que ser fortes. E aí, tá bom, voltou ao normal, você volta para tua rotina, tal. Mas tem uma parte tua que está faltando. Aquilo gerou muito medo. Muitas pessoas perderam muitas coisas, material, emocional, psicológico, né? Então as pessoas estão vindo aos pedaços e elas não estão entendendo. Então elas, não sei se elas estão pedindo ajuda ou se elas ainda estão querendo colo. Porque se eu te pedir ajuda, você vai me ensinar algo e eu vou ter que andar sozinha. Ah, sim. Eu não sei se eu ainda estou pronta para andar sozinha. Talvez eu queira teu colo. Depois eu vou escolher. Acho que de todas as pessoas que procuram, 5% quer caminhar. A maioria quer que você faça por elas. E aí é que está a frustração. E desses 5% que querem caminhar, eles vão caminhando de terreiro em terreiro para ver se encontram um colo. Exatamente. Aí o Tá que vocês difícil. fazem? Vocês acolhem? Então, não cabe a nós julgarmos, né? Não. Cabe a nós acolhermos, Sim. mostrarmos o caminho, pelo menos é assim, né, que eu vejo. Algumas pessoas já falaram isso para mim. Ai, mas você sabe, eu estava conversando sobre isso sábado com o filho de santo. Tem os filhos de santo que não vêm aqui por amor, vêm aqui porque tem medo que se ele não vier, a vida dele vai desandar. A pessoa ainda ela não entendeu que ela tem que ir por amor. Sim. Né? Porque ela não é obrigada a vestir o branco, a passar para esse outro lado. Ela pode continuar frequentando e recebendo o auxílio. Quando você decide, né, virar um filho de santo, uma pessoa espiritualizada, é quando você fala, não, eu recebi tanto que agora chegou o momento. Como que eu posso fazer com aquele outro ser lá sinta o que eu senti? Mas essa consciência. Mas é difícil. Sim. Mesmo os filhos de santo... Tem um glamour, né? Tem pessoas que chegam... Acha glamouroso, né? Tem pessoas que chegam num terreiro e falam assim, eu quero ser como você. Eu falo, é mesmo? Só que o pessoal não sabe o que você... Eu quero ser como você, eu quero cuidar das pessoas. Eu quero saber como que eu posso trabalhar nesse terreiro. Parou. Ninguém entra sujo numa casa e acha que vai dominar aquele lugar. A pessoa vai ter que começar a decantar, né? Sim. Então, vai fazer desenvolvimento, vai participar da casa, mas as pessoas não querem passar por esse processo. Aí vem a frustração. Exatamente. Não, eu já quero entrar, já quero vestir meu branco e quero me sentir poderosa. Mas eu acho isso em qualquer sentido. Em qualquer profissão e tudo. As Exatamente. pessoas já querem começar lá por cima. Então, olha, eu tenho, assim, gente. um case me histórias veio. de terreiro. Histórias de terreiro. Eu vou dar um podcast. Vamos fazer? História, Vamos. História de terreiro. Nossa, muita Uma vez loucura. eu juro pra você. O rapaz chegou lá, eu não estava incorporada, então ele falou, eu quero um trabalho. Mas eu não quero qualquer trabalho. Não, eu quero um trabalho para eu ganhar, tipo, 5 mil reais. Tá. Meu filho, qual é a sua... Sabe qual foi a minha pergunta? Qual a é sua a sua formação? Exatamente. Não, porque muita gente quer esse trabalho aí, mas Lógico. qual a sua formação? Sério. Você escuta umas coisas, você fala assim... As pessoas não têm noção. As Não tem pessoas noção. querem, ganhar na loteria. Sim. Isso, elas vão pedir isso em terreiro. Mentira que elas Verdade, pedem elas vão pedir isso em terreiro. Aí elas contam uma história muito sofrida e dizem assim, porque se eu ganhasse, eu ia poder ajudar tanta gente. Exatamente, que é Gente, a barganha. Já começa aí, a Não, barganha com a começa espiritualidade. barganha, né? Então, assim, a pessoa mete o louco no guia. Porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu vou poder ajudar todo mundo. Inclusive, eu posso ajudar esse terreiro. É isso. E aí o silêncio de uma eternidade, né? A Porque sabedoria não tem deles. resposta, Bom, não tem depende resposta. qual entidade que eles vão falar, né? Mas tem pessoas que chegam a pedir, né? Eu quero fazer Sim. um trabalho para ganhar na loteria. Eu vou juntar tudo que eu tenho para fazer um trabalho para ganhar na loteria. César, Ou seja, chegou. se não ganhar na loteria, você que banque o que eu perdi, né? Não, é muito maluco. Gente, Não é? Então, assim, o ser humano, ele vai para o terreiro por 1000 motivos que não a fé, que Sim. não a espiritualidade. Sim. Ele quer alguma coisa. O ser humano quer algo e ele vai trocar.
poucos vão ali para dobrar o joelho e falar, ó, eu vim aqui, eu quero ouvir o que Exu tem para dizer, né? Porque tem isso ainda, Tem. meu terreiro é um terreiro de esquerda. É um terreiro que trabalha Exu e Pombagira. A essência... Eu não sabia que o seu trabalhava só à esquerda. É, o meu é um terreiro de esquerda. Olha, eu não entendo muito bem. Sim. Mas. Ah, eu não sabia. Achei que Umbanda fosse. Então, normalmente a Umbanda trabalha com esquerda uma vez por mês. Isso. Que é só para limpar a casa. Eu trabalho só com esquerda. Em algum momento da minha vida eu entendi que a minha energia, Sim, era. ela é transmutadora. Sim. A esquerda, ela transmuta, ou seja, eu tiro de você e eu resolvo. A direita, ela é curadora, ela manda exatamente. energia para você e você resolve. Então, são processos diferentes, né? O jeito de trabalhar, por exemplo, você pisa no terreiro, quando você está descalço, o solo do terreiro puxa as tuas cargas. Sim. Se você não falar com guia nenhum e não fizer nada, você já vai sair dali descarregado. Por quê? Todo o chão do terreiro está firmado para isso. Sim. Então, tem que estar descalço para poder drenar. Sim. Então, puxa pelos pés. Sim. No caso de terreiros de direita, irradia pela cabeça, pelo ori. Então, são formas de trabalhar diferentes. Eu, por exemplo, mal toco gira. Eu toco só rituais e atendimentos individuais, Sim. com Exu e Pombagira. Então, por ser um terreiro de esquerda, as pessoas chegam com propostas muito mirabolantes. Exatamente. Desde eu quero morrer, ou eu quero ganhar na loteria, ou eu quero... Eu quero morrer? Ah, tem. Tem. Eu queria fazer um trabalho porque eu não aguento mais minha vida. E ele, Tá ruim. não, você sabe uma coisa interessante? Porque ele quer tirar a vida dele, mas ele quer jogar essa responsabilidade pra você. Exatamente. Ele não Olha quer pra que ele, problema. porque senão ele vai lá e se mata, Que certo? B.O., é lógico. Não, É. ele não se matou, ele não vai pro suposto umbral. Exatamente. Você matou ele. Olha Ai, que- só como o olha ser que humano horror. é. Olha que complexo. Demais. E você tem que estar trabalhando dentro de um terreiro, mas você tem que estar olhando isso de fora. Porque se você estiver envolvido, uma hora você vai dar uma resposta que é sua, não é do processo. Sim. O que essa pessoa que pede para tirar a vida dela veio te pedir de verdade? Sim. O quanto você está olhando para a tua vida, o quanto você está vivendo a tua vida. Porque geralmente o que ele conta ali é o que a gente passa. Exatamente. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho Mas isso, nós eu não tenho também, aquilo. né? Eu trabalho todos os dias da minha vida. Se eu tiver dinheiro ou não, eu não vou conseguir viajar do mesmo jeito, porque eu tenho uma obrigação. Sim. Já não é uma questão do que você pode fazer financeiramente. É o quanto você tem liberdade para ir ouvir se você está presa no propósito. Então, assim, ele conta toda uma história maluca, querendo morrer, e você escuta aqui e fala... Então, vamos Esse conversar? ainda não me pediram o que quer morrer. Nossa, Acho que é por causa da proposta. pede muito. Mas assim, o pessoal fala assim, ai, não é possível que o fulano... Jamais a pessoa faria isso pra mim. Eu falo, meu amor, até mãe vem pedir pra fazer pro filho. É o que mais tem, Não mãe é? pedindo. Mas porque- não pra fazer um mal, né? Então, Não. depende, porque se você pensar assim, a mãe manipuladora acha que aquilo é bem pro filho. Por exemplo, Só que na verdade, entendi. entendeu? É ponto de vista. Ponto de vista. Por exemplo, eu não quero que meu filho fique com aquela pessoa. Aquela fulana. Mas como você tem direito disso? Não, é Aquele livre-arbítrio. negócio, olha, eu me apaixonei pelo marido dela. É. Mas a paixão é minha, eu quero pra mim. É. Ah, mas o marido é dela. O problema dela, o que ela vai fazer? Eu vou lutar por ele. Então, tudo é ponto Ponto de vista. Entendeu? Entendi. E todo mundo quer tirar o seu corpinho e falar, bom, Da responsa. exatamente. Vai pro Responsa terreiro. ninguém quer. Não, uma vez saiu no jornal uma pessoa que assaltou porque a mãe de santo pediu. Lembra disso? Não lembro. Assaltou, matou porque a mãe de santo pediu. Não é essa da Mãe de Santo. Mas aquela história lá da Flor de Lis é mais ou menos uma coisa assim, não é? Então, né? Uma coisa que o pessoal fez porque, Então, não sei, eu não assisti, mas me falaram que é mais ou menos uma Pô, coisa mas se dessa. foi um pedido espiritual, quase pedido uma es- ordem, é. e a pessoa é totalmente fixada no espiritual, teoricamente ela foi manipulada, então ela não é Exatamente. culpada. A advogada falando. Então ela não é culpada. O advogado vai trabalhar esse lado. Porque tem um monte de gente envolvida nesse caso. Sim. É complicado. Demais, meu Deus É do céu. complicado. Eu imagino vocês com essas histórias aí Então, todos os dias. por que acontece? É a responsabilidade. Sabe? Lidar com vidas não é uma coisa fácil. Mas tem a cobrança. Tem. Então também tem isso. As pessoas têm que entender que tudo eu posso, mas nem tudo eu devo. Exatamente. Porque vai vir. Vai voltar, né? É. Aquilo que eu planto. Não adianta você querer plantar banana e vai colher maçã. Não vai. Não vai. Então, cada um tem que saber o que você está semeando, né? Porque a colheita vai ser obrigatória.
a semeadura não é obrigatória, mas a colheita é obrigatória. Verdade. Verdade. Eu estava vendo também que, andei dando uma olhadinha, você cozinha, você dá curso de comidas para os orixás? Eu Como que é adoro. isso? Gente, Porque eu gosto de olha pegar que legal. parâmetros. Ah lá, vamos lá. Eu gosto de pegar parâmetros dos convidados para Sim. Bom, ligar. eu sou mais gordinha, né? Eu perdi quase 70 quilos. Mentira! Verdade. Gente, ela tem um corpo esbelto, viu? Mas eu fiz bariátrica também. Eu também fiz bariátrica Olha aí, 12 nem anos sabia. atrás. Eu também. Será que a gente era uma gêmea? Será? Eu acho que sim. Eu tô achando que sim. Eu fiz também, Muito mais bom. ou menos 12 anos. Então, e aí eu parei de comer. Eu fiquei 2 anos que eu não conseguia lidar nem com água. Fiquei com 49 quilos. Eu já gostava de cozinhar como gordinha, mas como eu não conseguia comer, eu comecei a cozinhar muito. E eu fazia muita comida e eu queria ver as pessoas comendo. E aí, já tô dentro de terreiro, já fazia comida de orixá. Comecei a desenvolver assim, um paladar diferente para comida de orixá. Porque daí eu tenho aquela parte que eu ofereço e depois eu abro pro público, né? Ah, já vamos combinar de cozinhar Então, juntos, hein? Aí, ó. Então, tudo que eu faço é caldeirão. E eu gosto de ficar sozinha na cozinha, né? O pessoal, às vezes eu faço muita comida. E o pessoal, quer ajuda? Não. Eu fico dentro da minha bolha, do meu universo, fazendo essa comida. Também dou curso de cozinha de orixá. Então, eu vi que você tinha um curso de cozinha de orixá. E eu acho assim, que existem, tem muitas coisas que as pessoas poderiam harmonizar através do paladar. Sim. Né? Pensa, outro dia eu estava ensinando um ritual, queria equilibrar a família. Eu falei assim, faça um quindim. Sim. Quindim oferece para Oxum. Oxum, né? Coloca essa oferenda, coloca uma vela, depois você serve. A hora que as pessoas se alimentarem, olha o açúcar e a intenção. Sim. O que é firmar? É a intenção. É a intenção. Então as pessoas ainda têm aquela ideia errada de que a oferenda é aquilo que vai na esquina Não, falei. com vela. Não. Não. Eu falo, gente, um churrasco é uma oferenda. Sim. O que você quer quando você alimenta o outro? Quando você reúne o outro? Quando você traz para dentro da tua casa? Trazer alegria. Alguma coisa você quer. Às Sim. vezes é mais do que isso. Às vezes você quer fechar um bom acordo. Isso, um negócio. Às vezes você quer fechar um trabalho. Sim. Às vezes você quer dar aquela volta, né? Deixa eu trazer para perto de mim, porque depois eu vou usar no meu propósito. Todo mundo quer alguma coisa quando oferece alimento. E o alimento é a oferenda. Sim. A única coisa que as pessoas esquecem de ritualizar um pouquinho antes. Então eu sempre falo, Exatamente. faz lá um pontinho de Exu antes das pessoas chegarem, para que tenha equilíbrio, para que você resolva o que você quer, para que você atinja o seu objetivo, para que tenha ordem no contexto. Geralmente quem faz isso não tem confusão e harmoniza. Eu São sempre pessoas fiz isso diferentes. nas minhas festas de aniversário. Sempre pedia. Mesmo antes, né, de entender, Sim. eu fazia e pedia, né? As pessoas têm uma ideia muito errada de oferenda. Sim. Por exemplo, um churrasco, as pessoas falam assim, porque oferenda de matar, de sangue. Gente, um churrasco escorre carne, escorre sangue no carvão. Sim. Essa energia dessa cinza do carvão, depois de um churrasco, ela é energia ativa de Exu. Gente, Ali você pode determinar qualquer coisa. Exatamente. Nossa, que legal. É um pó de axé que você macera, né, o carvão, que Sim. pingou o sangue da carne que foi oferendada para aquela alegria coletiva. Sim. Você macera aquele pó, mistura com pó de alfazema e borrifa nos ambientes que você quer prosperidade. Exatamente. Isso é energia pura de Exu. Aí, Aí você fala, as "E o pessoas sangue?" pensam, tá lá. Gente, que Aí as legal. pessoas pensam, e aí as pessoas pensam que, eu falo sempre isso para os meus filhos, vocês pensam que muito pior do que você ver aquela oferenda é o pensamento e vibração. Tirar a vibração é muito mais difícil. Muito mais difícil. Como que, porque se a pessoa pensa em 24 horas, como que você vai tirar a vibração do outro? Não, e olha que legal, né? Tem um curso que eu dou de prosperidade, né? Eu Sim. sempre falo disso. A pessoa, quando ela tem uma dívida, ela tá focada na dívida. Exatamente. Ela não tá na- focada na Isso. solução. Exato. Então, ela manda toda a energia para manter aquela dívida. Exatamente. Não é para resolver a dívida. Sim. Então, você vê, o E pensamento, eu a forma falo sobre pensamento isso, é ó. pior. Sempre você tem que plasmar. Eu quero tal coisa. Aquilo já está plasmado. Eu queria trabalhar na TV Gazeta. Eu plasmei por anos antes. Eu queria essa loja. Gente, pra mim foi assim mesmo na Gazeta, viu? Que eu trabalhei lá pra mim Não é? poder entrar, foi ó. E foi quando? E consegui, Quando a viu? gente se conheceu E foi quando a gente se conheceu. num lugar nada a ver, numa outra amiga. Numa outra amiga, é verdade. Não é incrível? Você tá vendo Não é como as incrível? coisas precisam acontecer, elas acontecem? Por quê? Porque você plasma, Deus prepara aqueles que vão estar o quê? Com as anteninhas ligadas para
para te O que ajudar. você quer, essa conexão. Essa conexão. E tudo é magia. Tudo é magia. As pessoas é isso pensam eu que fazer falo. magia é pegar o sapo. Ou É aquela muito- oferenda lá na aquela esquina, oferenda. É muito romântico, É né? muito romântico. E O não. sapo é muito romântico, gente. Para! Fala assim, ó, prosperidade com pó, com moedas, com carvão Isso. socado, com alfazema. Canela também é bom. Você Sabe que eu faz tenho a mania de fazer? No primeiro Isso. Soprar a dia canela. do mês, eu sopro canela. Ó, é muito legal canela, só que canela é energia de Ansan. E Ansan é muito rápido, é movimento. Se você não estiver preparado, aquilo vem, passa e acabou, não volta nunca mais. Então, assim, você tem que estar pronto pro que você está pedindo. Sim. Você não passa por você e acabou. Não tem uma segunda chance. Você não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão, não é? É. Canela é isso. Esteja pronto para aquilo. Mas a gente tem que nascer pronto. Você sabe que aqui o babado é outro. É outro. Ah, e falar nisso, você tem o livro sobre Exu, como é o nome? A voz de Exu em palavras. A Voz de Exu em Palavras. E se o pessoal quiser... bom, passa suas redes, porque aí o pessoal acha todos os seus cursos, Então vamos tudo lá. Sacerdotisa.milenicintra, Templo Rio Azul, tem o milenicintra.com.br. Deixa eu ver o que mais tem. Acho que é isso. O pessoal acha tudo lá. Acha tudo. E você, Mazinho? O pessoal quiser achar você lá... Meu Instagram é chefe Mazinho, chefe com F mudo, Mazinho com Z. Lá tem toda a minha agenda, tem muitas receitas, todo sábado eu posto receitas de face e venda, tanto doce quanto salgados, para todos os públicos. E é isso, me sigam lá que tem muita coisa gostosa. Olha, doce pra orixá. Então, você vai fazer o salgado, ele faz o doce. Já dá pra gente fazer um... Dá pra gente combinar. Já Tem dá uns- pra fazer umas coisas uns assim. segredinhos, né, no preparo. Mas Sim. Ah, eu olha, já quero se saber passa, tudo. Não é? Não, é isso. A gente sempre... É o que eu falei aqui. A gente sempre tá trocando. E sempre as energias conectando. É verdade. Com Para certeza. que eu tenho que pegar, mesmo na dificuldade, tudo que acontece ao meu redor tem um propósito. Sim. Não é verdade? Então, assim, o negativo é porque ou eu não quero aquilo para minha vida de jeito nenhum, ou por que repetições acontecem na minha vida. Então, assim, temos que ser seres atentos, Atentas. porque nada acontece por um acaso. Nada. Seres atentos é pegar as oportunidades, agarra as oportunidades e não perca nenhuma delas. Né? Estar atento, estar grato. Resumindo tudo que a gente conversou aqui, é gratidão pela história de quem passou na nossa vida. Porque o mundo é uma kitnet, Uhum. né? Atenção, observação, sentir. Eu sempre falo lá pro pessoal, o que é mediunidade? Mediunidade é sentir. Pensou, parou a mediunidade. Porque aí eu racionalizei. Então sinta, seja grato, agradeça até essas dificuldades que tá na sua vida, porque eu preciso aprender alguma coisa sobre isso. Eu preciso melhorar. Não é assim? Com certeza. E caminhos abertos, sempre, agradeça, sempre a gente tem algo a aprender, a passar, a trocar. A vida é esse eterno equilíbrio, não é verdade? É presença, É né? presença. Esteja presente na tua história. Isso. Aí Não você- deixa os outros escrever, né? Exatamente. Eu falo, tem gente que coloca a felicidade, a chave da felicidade no bolso do outro. E quer que ele vai lá e destranque. Não vai Vamos lá. destrancar. Porque por mais que você fale assim, deve ser interessante ser mãe de santo. Eu falo sempre isso lá em casa. Eu brinco, Maravilhoso. sabe o que eu brinco para meus filhos de santo? Eu desejo que na próxima vida vocês sejam mães e pais de santo, sacerdotes. Vocês vão ver o que é bom. Ninguém quer, de repente. Não, eles querem, porque eles olham e acham que é glamuroso. Glamuroso. É glamuroso você chegar lá, os filhos vêm, né? Mas peraí, qual é o preço? A outra situação, tudo na vida tem um preço. Tudo. Todas as suas escolhas também têm renúncias. É. Sim, com certeza. Quanto que você está disposto de renunciar da sua vida? Para estudar. Você precisa renunciar seu tempo de ir na balada, Não. né? Então, Pensa, quanto? né? Tudo tem. A vida é assim. Não fácil aqui é só engordar. O restante, não é verdade? É isso mesmo. E ó, pessoal, também quem quiser me achar, eu vou dar alguns endereçozinhos, né? O loja.dona Padilha, que é o que eu tô colocando lá pro pessoal. Tem o Papos e Prosas, @Papos e Prosas, que é o Instagram deste bate-papo gostoso que eu sempre trago amigos queridos pra gente falar sobre sucesso, sobre vida, sobre como eu cheguei aqui, como eu posso fazer.
Se você pode, eu também posso. Somos todos filhos de Deus, somos deusinhos. Filho de peixe, peixinho é. Filhos de Deus, deusinhos somos. E eu brinco, dentro da palavra Deus tem o eu. Então você está dono da sua vida? Você está dentro do seu propósito de vida? Você está sempre dentro de você? Se interiorize. É um ano propício para isso, Perfeito. né? Vamos nos interiorizar, porque o que foi bom para o Mazinho não é bom para mim, o que é bom para a Milene não é bom para mim, e assim vice-versa. Cada um tem a sua história, cada um tem os seus conceitos, e cada um vai escrever a sua história. Eu posso, sim, me inspirar. É diferente de invejar, viu, meu povo? Porque o povo invejoso é assim, ele não quer que você tenha, né? Verdade. Ele não faz nada para ter, mas também não quer que você tenha. Não, ele quer ter o que é teu. Às vezes não quer nem ter porque tem preguiça, mas não quer que você tenha também. Não. Tipo, eu tenho preguiça de brilhar, mas você também não vai É melhor brilhar. não. Eu te ofusco, não é assim? É inspiração. A palavra de hoje aqui é inspiração. Não é isso? E vamos lá, né, meu povo? Muito obrigada por hoje. Gratidão. Obrigada. Eu que agradeço pelo Gratidão. convite. Foi um prazer te conhecer. Eu, Prazer vamos conhecê-la. fazer de novo essa... Ó, eu me coloco à disposição para fazer uma feijoada para você. Olha! Caso você queira fazer a feijoada de Ogum Eu quero. na Dona Padilha, Eu quero lá na eu casa do faço a feijoada para você. Olha que beleza. Me coloca à disposição. Vamos? De doce? Vamos. Você vai do doce, ela vai na feijoada. Super e a gente top, faz vamos. um samba pras moças. Adoro. Que a gente Você já tava gosta? com esse Vamos, né? projeto na casa. Porque você não viu, mas ele viu. A loja embaixo você chegou a ver, que, né, bombou, graças a Deus, nas redes sociais. Mas em cima eu tenho um espaço imenso, que é o barracão. E é um espaço com uma cozinha maravilhosa. Sim, tem uma cozinha lá, perfeito, gente. Olha um projeto para fazer pelo menos uma vez por mês. Sim, nós vamos fazer. Até Já para as é. pessoas, né? Sim, conhecerem a religião. E outra coisa também, né? Eu acho que esse papel seu é importante. Sabe também a Milene como eu conheci? Como? Vou falar rapidamente, né? Porque ainda acho que eu tenho 2 minutinhos por aí, né? 4? Tá bom, dá tempo. Minha querida Tainá sempre me acompanha. Ela é maravilhosa, viu? Um beijo pra Tainá. É assim, olha, eu trabalhei por 15 anos na TV Gazeta, um programa Mulheres, do qual sou muitíssimo grata e amo muito a minha história. E eu sei que lá eu consegui dar oportunidade para muitas pessoas. Algumas se recordam, outras não, mas faz parte do processo. Não tô aqui, eu nunca fiz esperando nada em troca. Mas eu sempre dei ouvidos a todos aqueles que me procuraram. E um dia um assessor seu me ligou. E eu atendi. E como eu gosto e sou sacerdotisa, fiquei ouvindo. Falei, não, tudo bem, o dia que for interessante, o dia que eu puder, porque eu já tenho muitos colaboradores nessa área, eu vou encaixar. O dia que eu liguei para pedir, eles não acreditaram, porque é difícil isso acontecer em televisão. Nossa, A pessoa até dá me arrepiou. ouvido. Eu sei porque eu trabalhei muito tempo nesse lado e as pessoas não escutam. Então, isso também é mais uma lição. Escutem. Posso falar meu lado? Pode, virou minha Olha, amiga, virou meu então, amigo. sim. Os dois foram. Eu tenho, trabalham comigo. O Lau Francisco, meu assessor, a Pri Nunes, Foi que o cuida Lau, da né, rede, que me ligou. que cuida da rede social, e a Tati Tiso. Então tem esses 3 que são os meus braços, né? Sim. Quando o Lau falou com ela, você comentou que era Sim, sacerdotisa, sim. e ele falou pra mim, mãezinha, você não acredita. Eu falei com a produtora da Gazeta e ela também é mãe de santo. Quando ele falou isso, eu parei e ela tá te chamando, então. Daí, depois você me ligou e você me chamou para ir lá. Quando eu cheguei, que eu olhei para você, eu vi o tamanho da tua generosidade. Você, além de ser super iluminada, você é uma pessoa muito generosa, você é muito verdadeira. Eu estava lá representando a história que você está vivendo agora inteira. E eu me senti muito feliz, porque você sendo quem você é, você não precisava colocar uma outra pessoa naquele lugar. Um lugar teu, que agora você tá nele inteira. Então eu te agradeço assim muito. Você sabe que eu te amo, que eu sou muito eu grata. também. E isso é pra vida, eu não vou esquecer isso nunca. Sim. E hoje eu tô achando fantástico você inteira. Ai. Inteira, sacerdotisa. E claro, você vai levar isso pro mundo também. Daqui a pouco o programa é seu. Eu sei. Porque assim, olha, querida, a gente tem essa missão. Eu também sou muito grata por te conhecer, você também foi muito generosa, porque a vida é isso, reciprocidade também é importante, viu? Depois a gente vai falar outras vezes que eles vão voltar aqui, eu sei, e a gente vai falar sobre isso. Amor próprio, né? Quando você só dá e o outro não dá certo, viu, gente? Então, assim, eu te ofereci porque eu senti que ela tinha conteúdos para passar e a gente também estava ali garimpando
bons conteúdos da mesma forma. Então, assim, por que só para mim? Tem sol para todo mundo. Tem sol para todo mundo. Eu não preciso. Só para mim não existe. Ninguém vive sozinho. Até quando você compra um carro, você quer mostrar para o seu melhor amigo. Sim. Se você consegue alguma coisa, você vai telefonar para alguém para falar. Bom, eu acho que eu preciso terminar. Acho que já passou os 4, né, Tainá? Faltou um? Ai, gente, muito obrigada. Olha, não tenho nem palavras para agradecer essa tarde maravilhosa. Que os orixás abençoem. Conheça um pouco do trabalho da Milene. Conheça um pouco do trabalho do Mazinho. Entre nas redes sociais. Ela joga também maravilhosamente bem. Olha, Eu já também quero ver jogo. um tarô. Quem quiser procurar lá as cartas ciganas ou os búzios para se consultar, para pedir direcionamento também, fiquem à vontade. Tá? Um beijo, axé e muita luz. Axé, Beijo, obrigado. Obrigada. Obrigado e gratidão por tudo. Sempre um prazer, obrigada.